Vem aí uma história que vai te inspirar a não desistir dos seus sonhos, perseverar, sempre acreditando, porque tudo é possível ao que crê. Vem comigo, histórias que inspiram com ela, Bispa Heloísa Ramos, conta tudo pra gente! Oi, gente! Alegria total, porque o quadro de hoje é assim. Vamos falar de alegria, de fé e também você vai se emocionar. Uma história que vai trazer para você muita inspiração. Quer começar o ano já vencendo? Vai esperar chegar o ano que vem para você sair aí executando o que Deus te deu, os projetos, os sonhos. Por quê? Por causa da dificuldade? Não, senhor, não, senhora. Você vai ouvir agora uma história que vai trazer inspiração e força para você vencer, mesmo em meio às dificuldades. E é com ela, vou chamar aqui, Bispa Heloísa Ramos. Tudo bem, querida? A paz do Senhor, tudo bem, minha amada? Que alegria receber você aqui na minha casa para falar logo, da minha história. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão aí do outro lado. Amém. Deus vai levar a fé para você, como Ele trouxe para minha vida, em nome de Jesus. Obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra porque eu sei que é de muitas ocupações, né? É mãe, é esposa, é empresária, é apresentadora. A gente vai falar de tudo isso daqui e ela vai trazer segredinhos para nós aqui de como superar, de como vencer, mesmo em meio às dificuldades. Em tão pouco tempo, Deus entregou coisas extraordinárias nas mãos dela e ela vai explicar como. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa e mesmo em meio à pandemia, receber bênçãos do Senhor, frutificar em qualquer área da sua vida, independente do seu credo, da sua religião, você acredita em Deus? Então, ouça essa história, pegue essas dicas para ter um ano abençoado. Então, Bispa, bora começar aqui. Eu quero saber da sua trajetória. Vamos passar para eles aí como que em tão pouco tempo você conseguiu chegar onde você chegou, né? Primeiro, quem que é a Bispa Heloísa Ramos? Com muita alegria eu posso falar que hoje Deus, Ele tirou algo da minha vida quando eu estava lá no pó. Muitas vezes você tem passado aí uma situação difícil na sua vida, muitas vezes você não tem visto saída. Eu costumo dizer, Celine, que Deus ele amarra uma corda na nossa cintura e Ele vai puxando. Se você quer fazer isso, Ele deixa, Ele fala, não pode. Mas chega uma hora que Ele puxa, e quando Ele puxa de uma vez, porque quando Deus tem um propósito na vida de um ser humano, Ele conclui. A boa obra que Ele iniciou na tua casa, na tua família, na tua parentela, Ele vai concluir. Assim Deus fez na minha história. Eu vim de um lar de muita tribulação, muito conturbado. Assim, meus pais se separaram muito cedo. E eu, desde pequena, tive que aprender ali a correr atrás, a não ter medo. Sempre com aquela postura... Se virar. De ser corajosa, não ter medo. Eles me criaram para um jeito para ser forte. Entendi. Dá conta, vai correr atrás, que você dá conta, você tem que ser forte. E ali na minha trajetória, Deus me permitiu construir algumas coisas. Eu tive loja, Deus permitiu morar em condomínio, ter dinheiro, mas ainda não tinha paz. Não era aquilo... Olha o que ela falou. Se tornou independente, trabalhando e tudo mais, mas não tinha... paz, eu não tinha paz. Então, para muitos que estão nos escutando aí, estão dizendo, eu preciso disso. Calma, você vai entender o segredo para você ter uma vida plena e ter paz. Ter uma vida próspera e ter paz. Escute. Isso. É porque eu ainda não tinha Jesus na minha vida. O Nazareno ainda não tinha entrado. Ele ainda não tinha atuado. E aonde o Nazareno passa, onde o Senhor Jesus passa, há mudança de vida, há mudança de quadro. Você conheceu essa mudança maravilhosa que Jesus, como que entrou na sua vida assim, esse chamado? Diz pra gente. Eu costumo dizer, se a gente não for pelo amor, meu bem, a gente vai pela dor. E Deus pegou eu numa situação que Deus fechou todos os ciclos. Né? Quanto a gente teima, não obedece papai, ele puxa. Fechou todos os ciclos. E Deus fez um giro de 380 graus na minha vida. Foi quando Ele entregou o apóstolo Mauro Ramos, mas antes disso, de Deus me entregar o apóstolo, eu precisei levar um tiro. Que eu tenho uma bala aqui no meu fêmur. Como assim? Eles foram para matar meu pai e atirar em mim. Ali começou a minha trajetória com Deus, ali começou o meu chamado. Porque até então eu ia na igreja normal, eu era católica, eu não sentia nada, não acontecia nada na minha vida. E aí, a partir daquele momento, Deus começou a me chamar. E foi o primeiro dia que eu entrei na igreja,
Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na cadeira de roda, porque quando eu levei esse tiro eu não podia andar. E pelos médicos eu tinha que ficar no mínimo 1 ano sem pôr meu pé no chão, fazendo fisioterapia, porque a bala parou dentro do osso. E se eu continuasse andando, eu ia ficar andando mancando. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir na igreja, porque na hora que eu tava levando aquele tiro lá, eu falei com Deus, Senhor, me socorre, eu não quero morrer. Quando eu acordei já no chão, baleada já. E aí eu tava com a perna ensanguentada, eu queria levantar. Tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos nessa época. Meu Deus, muito 18 anos. novinha. 18 anos. E eu trabalhava com meu pai nesse estabelecimento. E eles foram lá para poder matar ele e eu estava lá. Mas na verdade porque Deus tinha um grande propósito na vida minha e do meu pai. Só que eu não tinha esse entendimento. Aí com o passar do tempo eu fui entender. E eu fui a primeira vez na igreja, o primeiro dia que eu entrei de cadeira de roda e saí andando. Foi o primeiro milagre que o Senhor fez na minha vida. Glória! E aí eu pude contemplar e saber quem era Jesus. Só que até então a gente é teimoso. Eu não quis ainda fazer a vontade de Deus. E Deus sempre me chamando. Deus sempre cobrando. E desde que eu sou pequena eu tenho visão. Eu vejo as coisas, eu falo e acontece. É um dom que o Senhor me deu. E eu falo e acontece. E aí eu tinha sentido que ia acontecer uma coisa comigo. E minha mãe foi no portão 3 vezes e me chamou e voltou. Me pediu para não ir naquele dia. Mas eu desobedeci e fui. Fui trabalhar e era numa época de política, de campanha. Eles aproveitaram aquela passeata e lançaram o tiro lá. Foi 60 cápsulas de bala que eles escolheram lá no tiro. Meu Deus. E aí uma dessas balas pegou aqui no meu fêmur, a outra pegou na barriga do meu pai de raspão. E ali começou o grande propósito. Nisso Deus te deu um grande livramento. Um grande livramento. Né? E te despertou para a chamada que eu tinha. Hoje você executa. Glória a Deus por isso. Aí você disse assim, até o apóstolo entrar na minha vida. Como assim? Conta pra gente esse mistério aí. Aí Deus te dá livramento, te devolve a vida, ainda faz milagres aí. Conta pra gente. Veio o quê? Vida emocional. Aí mudou tudo, porque aí Deus deu um giro de 380 graus. Pegou eu, uma menina crua, que nunca foi de obra, que nunca teve experiências grandes com o Senhor Jesus, e me entrega um homem de Deus, porque até então eu peguei e não firmei naquilo que Deus queria, e ficou tendo aquela oscilação, eu querendo ir para a igreja, e a vontade, como era jovem, de ficar no mundo. Eu sei que muita gente passa por isso aí, e Deus sempre me chamando. E aí Deus permitiu que eu perdesse tudo, que eu tivesse um primeiro relacionamento, que eu viesse morar aqui aonde Deus nos deu a igreja hoje, e onde eu morei em condomínio, tive loja, tive tudo, mas Deus tirou tudo, me colocou na estaca zero. E quando Deus colocou na estaca zero, eu fui pro pó, e eu falei pro Senhor, Deus, a partir de hoje eu não vou mais resistir o chamado, eu faço a tua vontade, mas eu quero um homem de Deus na minha vida. Comecei a ir pro pé do Serrinha, orar. Fiquei 2 anos fazendo propósito. Olha a dica! Você que está querendo casar, a bispa está aqui ensinando a trajetória dela de sucesso. Alguém que Deus deu livramento, devolveu a vida. E além de dar essa bênção, agora está dando a bênção na vida sentimental também. É o que ela está contando pra gente. Continua, bispa. E é muito forte que Deus fez, né? Aí Deus deu um giro de 380 graus na minha vida. E entregou um homem de Deus na minha vida. Quem é ele? Apóstolo Mauro Ramos. O apóstolo da fé. Daqui a pouquinho ele vai vir para trazer uma bênção para a nossa vida. Não saia daí. E tem algo que ela vai compartilhar conosco muito forte. Você que está vivendo alguma impossibilidade, precisa de um milagre, acrescentar a tua fé, fica aí. Você vai escutar algo extraordinário. Mas vem cá. Além da bênção da vida, veio a bênção no sentimental aí, na vida sentimental. E não parou por aí, não? Não, ainda teve mais um milagre bom é esse? Que Deus fez na nossa vida, que foi a chegada do nosso filho Samuel Davi, né? Porque um ventre que era estéril, o Senhor deu vida, né? E era algo muito almejado por mim, muito esperado por mim. Você não podia ter filhos? E eu não podia ter filhos, já tinha feito tratamento, gastado já com o médico, e tinha que não tinha, mas eles falavam que eu não poderia ter filho. Mas eu entendo porque ainda não tinha chegado a hora do propósito. Glória porque com um ano de casamento, quando Deus me deu o apóstolo Mauro Ramos, como eu falei aquela hora, eu fui pro pé do monte, fiquei 2 anos em busca, eu só ia da igreja pro trabalho e do trabalho pra igreja. Eu não ia pra lugar nenhum que você me chamasse. Porque foi um propósito que eu fiz com o Senhor. Glória. E fiquei 2 anos orando. E as pessoas diziam que eu tava louca. Falava, Celina, você tá ficando doida? Você tá fanática? Eu falava, é minha fé. E o Senhor vai me entregar. E aí eu ia pro monte, eu pegava minha moto, que eu tinha uma bizinha, e saía de Trindade. Como é que é? Deus vai me entregar. E deu piscadinha, vocês conheceram onde? Foi na igreja? Foi na igreja. Ah, gente, vai pra igreja. Foi na igreja. Na verdade, foi no pé do monte, na casa de amigos nossos, que é onde o apóstolo tava ficando naquela época.
E aí eu fui pra lá nessa casa da minha amiga. A gente tinha amigo em comum. O marido dela era amigo do apóstolo. E aí a gente ali se conheceu. Ela sempre falava assim, tem um grande homem de Deus aqui. Uma hora você vem cá pra você conhecer ele. E eu falava assim, tá bom, eu vou. Só que sempre como eu tava no ministério que tinha muita ocupação, e eu era líder lá, aí eu não ia. Aí quando um belo dia eu fui lá, quem tava pregando ele? Que eles tinham uma pequena igreja, ele tava pregando lá nessa igreja. Quando eu olhei pra ele, Deus disse assim, é ele. É ele. É ele. Aí eu disse assim, Senhor, nossa, parece que ele é muito rígido. Ele tá falando assim, será que vai dar certo? Mas eu fiz prova com Deus. Falei, Senhor, se for ele vai vir até a mim quando acabar. Olha, durou, né, gente? Aí quando é fé, acabou o culto, o homem veio na minha direção. Eita, aí ele falou assim, eu quero orar por você. Eu disse, amém. Aí ele orou. Aí disse, posso pegar seu nome que eu vou fazer uma propósito de oração. Vou estar orando na meia-noite e aí eu vou colocar você no propósito. Pensa no nome de oração. Eita. Meu Deus, eu chegava a dormir assim. Ele dizia, irmã, você tá aí? Eu dizia, tava dormindo. E era forte, insistente. Eita. E o que mais assim me chamou atenção quando conheci o apóstolo, porque ele me levou para o propósito. Que bênção. Ele me levou para a fé. Porque até então, Celine, eu vivia na força do meu braço. Muito independente, querendo saber de ganhar dinheiro. Eu achava assim, que eu dependia dos meus... A vida era só isso. Que era só isso, que eu dependia dos meus clientes, dependia de ganhar dinheiro. E até então nunca tinha vivido experiência de verdade com Deus. Você aprendeu a depender de? Aprendi a depender de Deus. Aí a partir do momento que quando eu casei com ele, eu aprendi a depender do Senhor. Nessa dependência que você aprendeu, veio um grande milagre. Conta pra gente. Isso, veio a chegada de Samuel Davi, né? Como eu falei, meu ventre era estéril, eu não podia ter filho, já tinha tentado pelos médicos e nada, eu parti para oração. O apóstolo sempre falava assim para mim, você vai ter filho, sim, é seu sonho e a promessa é completa, Deus vai te dar um filho. Nós começamos a ir para o monte e eu comecei igual a Ana, fazia propósito, fazia foto, chorava, falava, Deus, eu quero um filho. E o primeiro exame que eu fiz, achando que eu estava grávida, dizia que não tinha nada na minha barriga. E ele falava, tem sim. Nosso filho tá aí. Aí ele falava, tem sim, nosso filho tá aí. Fé mesmo gerada aí. Aí eu peguei e falei assim, mas eu fiz o exame, não deu nada. Ele falou assim, daqui 2 meses nós vamos lá e você vai fazer o exame e vai constatar que você tá grávida. Eu chorava porque eu queria muito ser mãe. E aí quando deu os 2 meses que eu voltei ao médico, fiz o exame, passando mal, feito não sei o quê. E aí meu pai falando que era virose, minha mãe falando que eu tava com alguma coisa, que era alguma coisa do estômago. E aí quando eu cheguei lá no médico, o médico falou, virose de 2 meses? Essa virose tá com 2 meses. Já era o Samuel. E desde o início, o apóstolo falava que era um filho varão. E eu falava que era menina. E ele falava, não, Deus falou pra mim que o meu filho é varão. Eu ia chamar Samuel Davi. Vai orar pra gente daqui a pouquinho. Tá precisando de milagre? Aí ele falava, vai chamar Samuel Davi. Eu disse, tá bom. Aí começou as guerras, porque a minha placenta, ela ficou aberta até os 4 meses de gestação. Sério, irmão? E eu sou muito assim de dependente, trabalhando, correndo atrás das minhas coisas, e eu tinha que ficar só deitada. E o único lugar que eu ia era pro monte, e os irmãos brigavam comigo, mas eu ia. Fui os 4 meses pro monte. Quando eu voltei ao médico, retornei ao médico de novo, que ele fez o exame, ele falou assim, ele comparava um exame com outro, ele dizia, não é possível, não é a mesma gestação. E eu dizia assim, foi um milagre, o Senhor fez um milagre. Glória a Deus. E aí eu ficava com muito medo, porque se você que é mãe que está do outro lado, aí sabe, a primeira gravidez, você quer tudo melhor pro seu filho. E eu não podia trabalhar. E eu chorava, falava, Senhor, eu quero montar o quarto do meu filho. Como que eu vou fazer para poder montar? Se eu não posso sair para trabalhar, se nós dependemos só da fé. Eu não duvidava, mas porque eu ainda estava vivendo a fé. Abraão, porque eu não tinha vivido ainda. E um dia nós estávamos lá no monte, uma irmã chegou em mim por trás, e ela falou assim, Deus tem um recado para você, filha. Mulher, por que tu duvidas? Se Deus deu um milagre para você, Ele vai fazer completo. Ele não faz nada pela metade. Não deixa a dúvida entrar no seu coração. E ela falou comigo, e aquela hora eu comecei a chorar, ela disse, quando der 4 meses da sua gestação, Deus vai enviar pessoas, você não vai comprar nada. E tudo vai ser de 2. Porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Celine, quando deu os 4 meses, e o Samuelzinho escondeu até os 4 meses. E eu doida para saber o sexo. E aí, quando deu os 4 meses, que eu fui lá no médico que falou o sexo, aquela alegria, que eu cheguei em casa, quando eu cheguei, que eu tava no portão, que eu desci, tinha uma missionária me esperando e falou assim, qual que é o sexo do seu bebê?
Aí eu disse assim, é homem. Ela, pois eu tenho 2 enxoval lá, tava só esperando você falar qual era o sexo do seu bebê, que eu vou trazer pra você. Deus é lindo. Quando ela trouxe, que eu abri a cama, tanta roupa, porque ela trouxe tudo assim dentro dos saquinhos, não dava pra saber a dimensão que era muita roupa. Era tanta roupa que eu dei pras pessoas, eu doei, e ainda sobrou roupa. E até hoje, aniversário de Samuel Davi, de 1 ano, ele ganhou tanto presente que até agora ele não conseguiu usar todos os presentes que ele ganhou. Glórias a Deus. Então assim, é um Deus milagre. dá um milagre. E ele responsabiliza Por tudo aquilo que ele nos entrega. Muitas vezes nós que não sabemos esperar. Nós estamos aqui com Histórias que Inspiram, Bispa Heloísa Ramos, trazendo para o seu coração qual é a verdadeira motivação. É a fé em Deus, uma vida de propósito. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e priorizamos o que Ele tem para nós, Ele vai com certeza se responsabilizar por toda a jornada. Em uma frase, dê um conselho para quem está te assistindo agora. O que você diria para essa pessoa? Confia nele, espera nele, que o mais ele vai fazer sobre a tua vida. Aleluia. Obrigada, Deus abençoe. Eu que agradeço. Nós vamos encerrar com uma oração de fé. Vamos chamar aqui agora o apóstolo para orar por nós. Não sai daí, porque tem bênção para a sua história. Milagres acontecem. Creia em Deus. Amém? Amém. A Ancore, Clube de Vantagens, é uma das maiores associações de proteção veicular sem fins lucrativos e busca levar até você os melhores serviços e benefícios. Eu recentemente estava voltando de horário de almoço, uma pessoa atravessou na minha frente e eu vim a colidir a moto no carro dele. E se eu não tivesse essa proteção, eu não daria conta de consertar a minha moto. Esse ano eu sofri um sinistro. E a Ancore me ajudou de maneira muito rápida, muito ágil e muito atenciosa. Cerca de 10 dias meu carro já estava pronto. É muito importante ter a proteção da Ancore, mesmo nesse momento de pandemia. Na Ancore, não faltam vantagens para você e sua família. Estamos tentando nos superar e sempre crescendo mais, construindo o seu e o nosso progresso. Olá, povo querido, povo amigo, a graça e a paz, que Deus abençoe. Aqui é o apóstolo da fé, o espiritualista Mauro Ramos, né? Aqui no programa Oi, gente, amiga Celine Gouveia, nós estaremos agora orando em teu favor, determinando e profetizando um milagre sobre a tua vida. E tenho certeza que o impossível vai tornar possível. É momento de orarmos, é momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, neste momento, meu Deus, eu entro na Tua santa e poderosa presença. Eu apresento, meu Pai, essas milhares de telespectadores que estão assistindo o programa Oi, gente, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar esse amigo católico, espírita, kardecista, livre pensador, cristão, que o Senhor venha abençoar essa casa, essa família, que o Senhor venha, meu Deus, trazer a cura, trazer o milagre, porta venha a ser aberta, que o impossível torna possível na vida deste homem e desta mulher. Liberta essa pessoa da escravidão das drogas, meu Deus, liberta da escravidão, meu Pai, do sofrimento sentimental, traz a paz, traz a alegria, traz o amor, meu Deus, em cada coração. Eu profetizo e determino a bênção, o milagre, em o nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, sucesso, shalom, Adonai. Gente, que história extraordinária! Como a fé remove mesmo montanhas, como diz a palavra, é transformadora. Então acredite em Deus, acredite em você e sonhe, ouse em sonhar, porque milagres sempre estarão à espera daqueles que acreditam.